O último dia de aula deveria ser um momento de festa, de risos, de lembranças felizes. Mas, e se, por trás das despedidas, existissem segredos enterrados, espíritos esquecidos e decisões que jamais deveriam ter sido tomadas? Hoje, você vai conhecer 3 histórias reais e assustadoras que aconteceram justamente quando todos achavam que já era hora de ir embora. Se você já pensou que aquele bilhete na carteira, aquela porta que rangeu sozinha ou aquele colega estranho no fundo da sala não eram nada. Depois deste vídeo, talvez você mude de ideia. Sente-se, apague as luzes. E prepare-se para descobrir o que acontece quando a aula termina, mas o terror começa. Na pequena cidade de Santa Luzia do Oeste, interior de Rondônia, há uma escola municipal de nome simples, Escola Professora Doralice. Fundada na década de 80, era conhecida por seu ambiente acolhedor, alunos respeitosos e um quadro de professores dedicados. Mas desde 2004, esse nome carrega um peso, uma cicatriz silenciosa que ainda hoje assombra os moradores locais. Naquela época, os alunos do 9º ano estavam se preparando para a tão aguardada despedida. Último dia de aula. Risadas nos corredores, abraços, promessas de amizade eterna. Na sala dos professores, o clima também era leve. Afinal, mais um ciclo havia sido concluído. A professora de artes, Dona Lucimar, era uma das mais queridas da escola. Sempre sorridente, com os cabelos presos num coque elegante e um jeito carinhoso que conquistava até os alunos mais difíceis. A turma dela preparou uma homenagem especial, um mural com desenhos feitos por cada aluno, representando o ano que passaram juntos. Naquele dia, durante o intervalo da tarde, Lucimar comentou que voltaria até a sala 07 para buscar os materiais que havia esquecido, algumas pastas com trabalhos dos alunos e um livro antigo de técnicas de pintura. Isso era por volta das 15h10. Ela saiu sozinha. Várias pessoas a viram cruzando o corredor em direção à ala vazia dos fundos. Depois disso, ninguém mais a viu. Passaram-se 15 minutos. 30, 1 hora. No início, pensaram que ela havia se distraído ou talvez estivesse conversando com algum aluno. Mas quando bateram o sinal de encerramento e todos começaram a sair, alguns colegas começaram a estranhar sua ausência. Foram até a sala 07. Nada. A porta estava entreaberta. As luzes apagadas. Os materiais dela não estavam lá. Nem a bolsa. Nem o mural dos alunos. Chamaram o diretor. Vasculharam o prédio inteiro. Chamaram seu nome pelos corredores. Foram até o estacionamento. Nada. No fim da tarde, acionaram a polícia. As buscas se intensificaram. Durante 3 dias, cães farejadores, helicópteros e agentes trabalharam incansavelmente nos arredores da escola e nas áreas de mata próximas. Não havia qualquer sinal dela. Nenhuma peça de roupa, nenhum objeto pessoal, nenhum rastro. Mas o que mais intrigou as autoridades foi o que encontraram nas câmeras de segurança. Na filmagem externa, Dona Lucimar é vista entrando pela lateral do prédio, seguindo para a sala 07. Isso era exatamente às 15h12. 12 segundos depois, as imagens travam. A gravação pula diretamente para 15h38. Quando volta, a porta da sala já está escancarada, e o corredor completamente vazio. Nenhuma movimentação. Nenhum sinal de Dona Lucimar saindo. Os técnicos da empresa de segurança alegaram falha inexplicável no sistema. A câmera funcionava normalmente havia meses, sem qualquer problema. Curiosamente, só o trecho correspondente ao tempo em que ela esteve no local foi perdido. E então surgiram os relatos. Na noite do desaparecimento, o vigia da escola, seu Alvin, afirmou ter ouvido barulhos estranhos vindos da sala 07. Um som repetitivo, como algo sendo arrastado. Depois, um lamento baixo, feminino. Mas quando ele se aproximou com sua lanterna, tudo estava em silêncio. Ele não viu ninguém, mas disse ter sentido um frio inexplicável no corredor, apesar do calor típico da região. Semanas depois,
uma aluna da nova turma do 9º ano pediu para trocar de sala. Disse que a professora da noite ficava parada no canto, observando a turma sem dizer nada. A escola, sem entender, investigou. A menina descreveu com precisão Dona Lucimar, embora jamais tivesse conhecido a antiga professora. Outros alunos relataram sussurros durante as provas, passos atrás da porta quando não havia ninguém ali, pincéis aparecendo em locais diferentes da sala. Uma vez, um desenho que havia sido riscado apareceu novamente limpo e corrigido, como se alguém o tivesse restaurado. A diretoria decidiu fechar permanentemente a sala 07. Desde então, virou depósito. Hoje, mais de 20 anos depois, os corredores da escola professora Doralice ainda guardam esse mistério. A sala permanece trancada. Nenhuma explicação foi encontrada. A família de Lucimar mudou-se da cidade e nunca aceitou a versão de que ela simplesmente desapareceu. Aqueles que estudaram na época dizem que, até hoje, evitam olhar para a porta da antiga sala 07 quando passam por ali. Alguns afirmam que, às vezes, no último dia de aula, é possível ouvir alguém chamando: "Turma, venham ver o que preparei para vocês." Um chamado que ecoa na memória de quem viveu aquilo, e que nunca teve resposta. Com o passar dos meses, os relatos estranhos não cessaram, pelo contrário, aumentaram. Uma funcionária da limpeza, Dona Meire, pediu demissão após trabalhar sozinha numa tarde chuvosa. Ela conta que enquanto varria o corredor próximo à sala 07, ouviu passos atrás de si. Quando se virou, viu a silhueta de uma mulher, de costas, usando o que parecia ser um vestido florido, idêntico ao que Lucimar usava no dia em que desapareceu. Assustada, chamou por ajuda. Mas ao piscar, a figura sumiu. No chão, onde a mulher havia pisado, havia uma marca úmida, como pegadas de tinta preta. Outro caso envolveu uma aluna nova, chamada Tainara. Em uma atividade artística, ela desenhou a planta baixa da escola com perfeição, indicando locais que só alguém com muita familiaridade com o prédio conhecia. Quando a professora perguntou como ela sabia, Tainara disse com naturalidade: "Foi a tia que me mostrou. Aquela da saia florida que mora na sala trancada." Esse episódio assustou tanto os pais da menina que ela foi transferida para outra escola. O que poucos sabem é que, após o desaparecimento, um grupo de professores realizou discretamente uma espécie de investigação por conta própria. Vasculharam documentos antigos, arquivos da fundação da escola, relatos de antigos vigilantes. Foi quando encontraram um dado perturbador. Em 1983, no terreno onde hoje se ergue a escola, funcionava um pequeno hospital psiquiátrico. De acordo com os registros, um incêndio destruiu parte da estrutura, e 3 funcionárias desapareceram durante a evacuação. Uma delas, ironicamente, era instrutora de atividades manuais e arte-terapia. Seu nome não consta com clareza nos registros, mas o apelido entre os internos era Lucy. Coincidência? Alguns diriam que sim. Outros, nem tanto. Hoje, sempre que o calendário marca a última semana de aula, a sala 07 recebe uma visita técnica, apenas para garantir que está trancada, com as luzes cortadas e a porta selada. Mas há quem diga que, em noites muito quietas, ainda se ouve dentro dela o arrastar de carteiras, como se alguém preparasse a sala para mais uma aula, uma última aula. O que torna essa história ainda mais arrepiante é a banalidade do momento. O último dia de aula é sempre uma celebração, um fechamento alegre de ciclo. Mas às vezes, aquilo que deveria marcar um novo começo, se transforma em algo sem fim, sem explicação e sem retorno. E é justamente isso que nos leva à segunda história. Um grupo de formandos, uma simples foto de despedida, e um visitante inesperado, alguém que jamais deveria estar ali. Na capital do Espírito Santo, Vitória, havia uma escola tradicional conhecida por formar algumas das melhores turmas da região. A escola Santa Verena era católica, com regras rígidas, uniforme impecável e uma reputação ilibada. Mas, entre os corredores bem iluminados e os jardins meticulosamente cuidados, uma sombra pairava entre os ex-alunos de uma turma em especial, a do 3º ano de 2009. Era o último dia de aula. Uma tarde quente de novembro,
Alunos riam, choravam, assinavam camisas, tiravam selfies e combinavam reencontros. Como em toda escola, havia uma tradição: tirar a foto oficial da turma no pátio central, todos os alunos juntos, ao lado dos professores e da diretora. A foto foi tirada com uma câmera profissional por um fotógrafo contratado. Depois, como era comum, ele ficou de enviar a imagem em alta resolução para ser revelada e distribuída. 3 dias depois, o e-mail com a imagem chegou. E foi aí que tudo começou. A primeira a notar foi a aluna Mariana, que tinha um olhar atento para detalhes. Ela percebeu algo estranho no canto direito da foto, atrás do grupo. Um rosto. Mais precisamente, um menino, de uniforme, aparentemente da mesma turma, mas que ninguém reconhecia. Ele estava parado, ligeiramente afastado, com os olhos bem abertos e um sorriso tenso. Mas o que mais causava desconforto era o olhar dele, não para a câmera, mas diretamente para Mariana. Ela mostrou a imagem para os colegas. Um a um, começaram a notar o mesmo. Repassaram a foto, ampliaram, compararam com os nomes da chamada. O menino não estava na lista. E ninguém lembrava dele nos 3 anos de ensino médio. No dia seguinte, levaram a imagem para a coordenadora, que ficou visivelmente pálida ao observar o rosto do garoto. Pediu que apagassem a imagem imediatamente. Mas era tarde demais, vários alunos já haviam compartilhado em redes sociais e salvado em pendrives. A escola tentou minimizar. Disse que poderia ser alguém de outra turma que entrou na foto por acidente. Mas os ângulos não faziam sentido. E então veio o choque. Um ex-funcionário, já aposentado, ao ver a imagem, perguntou: "Esse aí, não é o Matheus?" Matheus havia sido um aluno do Santa Verena em 2003. Segundo relatos, sofria de transtornos graves de ansiedade e depressão. Era solitário, retraído, pouco participativo. Nunca foi bem aceito pela turma. O que ninguém sabia, ou fingia não saber, é que, no último dia de aula daquele ano, Matheus tirou a própria vida dentro do colégio, no banheiro próximo ao pátio onde a nova foto fora tirada. O caso, abafado à época por medo de manchar a imagem da escola, nunca foi comentado oficialmente. Nenhuma homenagem, nenhuma nota. Era como se Matheus nunca tivesse existido. Mas agora, ele aparecia ali. Na foto da nova turma. Como se fizesse parte. Como se finalmente tivesse sido incluso. A imagem viralizou entre os alunos, muitos dos quais passaram a relatar eventos perturbadores após vê-la. Mariana começou a sonhar todas as noites com o mesmo cenário: o pátio vazio, o céu nublado, e Matheus parado, olhando para ela. Em todos os sonhos, ele dizia: "Agora você também está na foto." Outros estudantes relataram que, ao imprimir a imagem, o rosto de Matheus aparecia mais nítido do que o de qualquer outro. Mesmo sem edição. Em algumas versões impressas, o menino aparecia em mais de um canto da foto, como se tivesse mudado de posição. Uma professora de literatura, ao usar a foto como exemplo em uma atividade, acabou desmaiando em sala de aula. Alegou ter visto os olhos do garoto se moverem enquanto explicava. Com o passar dos dias, os casos se tornaram mais inquietantes. Celulares travavam ao tentar apagar a foto. Alguns dispositivos não permitiam que a imagem fosse excluída, apenas se multiplicava em diferentes pastas. Um aluno que tentou deletar todas as cópias teve seu HD corrompido misteriosamente. A escola, diante da pressão, declarou oficialmente que qualquer semelhança com alunos antigos era mera coincidência e que tudo não passava de histeria coletiva. Mas então algo inesperado aconteceu. Um outro colégio da cidade, que não tinha qualquer relação com o Santa Verena, publicou a foto oficial de sua turma de formandos daquele mesmo ano. A imagem parecia comum, até que um aluno de lá reparou, no fundo da foto, o mesmo menino. Mesma expressão. Mesmo uniforme do Santa Verena. Mesmo sorriso estranho. Ele estava lá. De novo. Isso se repetiu em pelo menos 3 escolas diferentes, em cidades próximas, nos anos seguintes. O menino da foto passou a ser considerado uma espécie de lenda urbana viva. Alguns o chamam de Matheus, outros apenas de o aluno extra.
Há fóruns online dedicados a investigar onde ele irá aparecer em seguida. E em todas as imagens em que ele surge, uma coisa se repete: ele sempre olha para alguém específico da foto. Como se escolhesse uma nova pessoa. Até hoje, Mariana não fala mais sobre o caso. Apagou suas redes sociais e se mudou de cidade. Mas antes disso, escreveu uma única frase em um fórum fechado de ex-alunos. Se você estiver na foto, feche os olhos quando olhar para ela. Porque se ele te notar, ele não vai parar. Ver um rosto desconhecido em uma foto talvez não pareça grande coisa, até o momento em que ele se move. Ou reaparece. Ou te reconhece. Se no caso anterior o terror surgiu em uma fração de segundo congelada no tempo, na próxima história, ele se revela em tempo real, lentamente, durante uma prova, em silêncio, e dentro de uma escola onde a verdade parece ter sido riscada para sempre. Colégio Santo Afonso, interior de Minas Gerais. Uma instituição que, à primeira vista, não tem nada de assustadora. Muros brancos, jardim florido, professores antigos. Mas uma sala em especial guarda uma lembrança que os funcionários evitam mencionar: a Sala 4B. Essa história começa em uma manhã comum de dezembro, no último dia de aula do ensino médio. Os alunos da turma 3 graus Celsius fariam a última avaliação antes do encerramento definitivo. Uma simples prova de filosofia, marcada para as 9 horas da manhã. O professor responsável, Sr. Álvaro, conhecido por sua pontualidade, ainda não havia chegado quando os alunos começaram a ocupar a sala 4B. Era uma sala pouco usada, pois era mais abafada e ficava próxima da ala antiga da escola, uma parte do prédio construída antes de 1950. Os alunos entraram em clima de brincadeira, descontraídos. Muitos achavam graça por fazerem a última prova naquela sala velha. Sentaram-se, riram, conversaram, até que às 9h05 em ponto, a porta fechou sozinha com um estrondo. No mesmo instante, o ventilador de teto parou. As luzes piscaram. E então, o silêncio. De repente, um homem entrou. Não era o professor Álvaro. Era um senhor alto, magro, de feições secas e uma expressão inalterável. Usava paletó marrom escuro e andava com uma rigidez estranha, como se cada passo fosse calculado. Sem dizer uma palavra, distribuiu as provas. Cada aluno recebeu uma folha amarelada, com letras impressas em fonte antiga, quase ilegível. Os nomes deles já estavam impressos no topo das páginas. Antes que alguém pudesse perguntar algo, ele se posicionou à frente da sala e disse, em voz firme: "Vocês têm exatos 45 minutos. Nenhuma palavra. Nenhum ruído." Então, ficou parado. Olhando para todos, um por um. Sem piscar. Os alunos, inicialmente achando que aquilo fazia parte de alguma dinâmica, começaram a fazer a prova. Mas logo perceberam algo estranho. As perguntas não eram normais. Algumas falavam de decisões pessoais, outras pareciam descrever situações que só os próprios alunos conheciam. Como se o autor da prova tivesse acesso às suas vidas íntimas, seus medos, seus segredos. Uma das perguntas dizia: se você tivesse que escolher entre trair sua melhor amiga ou deixar seu pai morrer, o que faria? Outra: qual é a coisa que você mais esconde de todos, inclusive de si mesmo? Os alunos se entreolhavam, confusos, tensos. Alguns começaram a tremer. Outros choravam em silêncio. Foi quando um dos colegas, Gustavo, levantou-se, dizendo: "Isso é um absurdo. Que tipo de brincadeira é essa?" O homem da frente apenas levantou o braço e apontou para ele. A cadeira de Gustavo escorregou sozinha para trás, como se puxada. A luz piscou forte. Um som agudo encheu a sala. Gustavo caiu, bateu a cabeça no chão e desapareceu. Simplesmente sumiu. Diante de todos. O pânico se instalou. Vários alunos correram para a porta, mas ela não abria. Estava trancada por dentro, sem tranca visível. As janelas pareciam estar cobertas por algo opaco do lado de fora,
como se o mundo exterior tivesse sido apagado. O homem então falou novamente. A prova continua. Quem não terminar, não sairá. Foi nesse momento que Clara, uma aluna sempre quieta, percebeu algo ainda mais perturbador. No rodapé da folha, havia uma inscrição em letras pequenas que dizia: a verdade o libertará. A mentira o manterá aqui. Todos voltaram para seus lugares, forçados a encarar a prova. Um a um, iam escrevendo suas respostas com medo. Cada escolha, cada confissão parecia pesar fisicamente sobre seus ombros. Joana, ao confessar em sua resposta que sentia inveja da própria irmã, sentiu uma lágrima escorrer e ouviu, nitidamente, uma voz sussurrar em seu ouvido. Finalmente! Aos poucos, os alunos que terminavam a prova, e respondiam tudo com sinceridade total, viam suas folhas desaparecerem em suas mãos. E, em seguida, a porta simplesmente se abria para eles. Sem esforço. Mas havia um detalhe: só podiam sair sozinhos. Nenhum deles voltava para ajudar os outros. Era como se fossem engolidos pelo silêncio do corredor vazio. Por fim, restaram apenas 2 alunos, Clara e Felipe. Ambos haviam deixado uma pergunta em branco. A mais íntima. A mais dolorosa. Felipe tremia. Disse: se eu escrever isso, vou destruir minha família. Mas, se eu não escrever? Antes que terminasse, o homem apontou novamente. A cadeira de Felipe arrastou-se. O papel dele se queimou sozinho. E ele foi sugado para a escuridão atrás da lousa, como se houvesse uma porta invisível ali. Clara, chorando, escreveu o que escondia desde criança, que testemunhara algo terrível envolvendo seu tio, e que havia silenciado por medo. Ao terminar, a folha se dissolveu em suas mãos. E a porta se abriu. Ela saiu sozinha. O corredor estava vazio. As luzes estavam normais. O tempo lá fora parecia não ter passado. Mais tarde, descobriu-se que nenhum funcionário sabia que a turma estava naquela sala. O professor Álvaro relatou que havia sido trancado em uma outra sala do prédio sem explicação, e só foi solto por um zelador às 10 horas da manhã. A sala 4B, segundo registros da escola, estava desativada desde 1997, quando o teto havia desabado parcialmente. Nunca deveria ter sido usada. Desde então, ela permanece lacrada. E, segundo funcionários, mesmo lacrada, às vezes aparece luz acesa lá dentro. E o mais perturbador, na secretaria, entre os arquivos antigos, há um boletim de notas incompleto, de um professor Álvaro Gomes de Lima. Mas o rosto na foto do documento não era o do professor atual. Era do homem de paletó escuro. Essas 3 histórias nos lembram que o desconhecido pode estar muito mais perto do que imaginamos. Às vezes, ele está na cadeira vazia da sala ao lado. Outras, na imagem de uma foto que você nunca tirou. E, em alguns casos, ele se revela em silêncio, esperando apenas uma resposta mal dada, numa prova que ninguém deveria receber. O que há por trás do último dia de aula? O fim de um ciclo ou o início de algo que nunca deveria ter começado? Se essas histórias mexeram com você, deixe seu like agora. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e manter viva a lenda de que certas coisas não devem ser esquecidas. E se você já viveu algo estranho no colégio, conte aqui nos comentários. Talvez você não tenha sido o único. Inscreva-se no canal para mais histórias assustadoras baseadas em casos reais. E lembre-se, o verdadeiro terror não está nos filmes. Está no que vivemos e tentamos esquecer.